Bom dia, tudo bem com vocês? Eu estava sentadinho ali no fundo, escutando primeiro o que o João Henrique falou e depois o que o Otávio falou. E aí, num primeiro momento, eu pensei assim, nossa, os caras roubaram o que eu ia falar. Mas aí depois meu lado mais mundano saiu e eu pensei, vai ver exatamente isso que a gente precisa falar e o Espírito Santo está tocando no coração de cada um aqui. Como é que foi o ano novo de vocês? Tudo bem? O meu foi ótimo, eu não fiz nada, mas foi bom. Hoje, ele é o 11º dia do mês de janeiro de 2026, logo o 11º dia desse ano. E faltam pouco mais de 350 dias para terminar esse ano. E daqui a exatamente um ano, você vai desejar ter começado hoje. Eu não sei o quê. Eu não sei se é se aproximar mais de Deus, eu não sei se é fazer uma dieta, eu não sei se é voltar para a academia ou começar a ir na academia, eu não sei se é se alimentar melhor, eu não sei se é ler a Bíblia. Mas daqui a exatamente um ano você vai lembrar desse dia e se você não começar, você vai falar, eu devia ter começado na primeira semana de janeiro. E olha que os dias passam rápidos, né? Eu acho que, eu não sei para vocês, mas para mim, eu lembro quando eu era jovem, também quando eu tinha a idade da Estela, do Sami, quando eu não tinha muitas responsabilidades da vida adulta, o tempo passava bem mais devagar. As férias, eu lembro, nossa, as férias eram compridas, assim, acho que 2 meses de férias, que eu ficava 2 meses de férias mais ou menos, e os dias demoravam demais a passar. Eu lembro que a manhã durava uma eternidade, à tarde a gente brincava na rua, voltava para casa quase anoitecendo já. Eu lembro que eu morava no interior também. Voltava para casa anoitecendo para tomar um banho, jantar e dormir, mas tinha a sensação de que aquele dia tinha, sei lá, 30 horas, né? Alguma coisa assim. Fazia tanta coisa, mas tanta coisa. Vocês têm essa impressão também? Que a cada ano que passa, os nossos dias estão mais curtos. Eu estava pensando esse dia, eu falei, nossa, mas pô, há 5 anos atrás, eu ia para o trabalho de trem, uns 5, 6 anos atrás, trabalho de trem, de ônibus, eu conseguia trabalhar, voltava de trem, chegava em casa, jantava com a Ana, a gente assistia alguma coisa, e o dia parece que rendia. Hoje, eu trabalho de casa, e parece que o trabalho rende muito menos do que os dias que eu ia de trem, assim. E é complexo, né? Hoje eu pisco, já parece que é sexta-feira. E aí quando eu olho na minha lista de metas do ano novo, né? Minhas resoluções de ano novo, eu não fiz 1/3 das coisas que eu deveria fazer, das minhas coisas pessoais. E quando eu olho para uma outra listinha, eu tenho um post-it lá em casa que é quais são as minhas obrigações, não só com a minha vida, mas com a minha família também. E uma delas é eu, 6 horas da tarde, descer lá embaixo, lá no parquinho, na quadra, para brincar com o Theo, porque eu fico o dia inteiro trabalhando. Eu não fiz isso nenhuma vez essa semana. Eu parei de trabalhar todos os dias às 7h30, 7h30 e tudo mais. Essa foi uma das primeiras resoluções de ano novo que já caíram por terra nos primeiros 10 dias de janeiro. Quando eu olho, só dá tempo de eu ir até a sala, perguntar para a Ana como é que está o Theo, aí, ele está com sono, então vamos tomar um banho e colocar ele para dormir. Tá acontecendo isso com vocês já? O dia a dia já parece que tinha
quando eu era menino, né? Acho que tinha um filme que chamava A Coisa. Eu não sei se vocês lembram, assim, era um negócio branco que vinha consumindo a cidade, todas essas coisas. E eu me sinto assim, hoje. Com todas as minhas atribuições do dia a dia, me engolindo e falar, putz, deixa eu afastar esse cara aqui da família dele, das coisas que ele tem que fazer e tudo mais. E aí eu fico pensando que o pior de tudo é que quando a gente se der conta, esse ano vai acabar. Vocês já pararam para pensar que esse aqui é um ano atípico, né? A gente vai ter quase um mês de feriado prolongado. Então já são 30 dias. Se a pessoa fala assim, eu faço dieta só na semana, esse cara aqui já se lascou, porque ele vai ter, são 52 semanas no ano, que dão 104 dias de final de semana. Se o cara não faz dieta no final de semana, já são 104 dias. Mais uns 35 de feriado, aí já dá metade de um ano, já a pessoa não vai fazer dieta. Então tá, a gente vai ter quase um mês de feriado prolongado. Aí vamos ter o carnaval, né? Claro, o carnaval já está no meio do feriado prolongado. O que vem logo depois, que faz com que todo brasileiro pare de viver? Copa do Mundo. E depois, quando acabar a Copa do Mundo, se o Neymar conseguir ganhar a Copa, e aí vamos estar todo mundo feliz, pode ser que melhore um pouco a situação, ou pode ser que, se o Brasil não ganhar a Copa, fique uma loucura aqui, porque a gente vai ter eleições. Olha quanta distração ou influência externa a gente vai ter esse ano. Vocês estão preparados para isso, assim, para passar esse ano ileso, assim, com as mesmas amizades, conversando com as mesmas pessoas? Será que o crente médio é aquele que vai na igreja de domingo, esquece um pouco de Deus na segunda, assim como eu é inundado pelo dia a dia? Será que esse crente médio está preparado para viver a turbulência que vai ser 2026? E olha que, de repente, a gente vai chegar e vai ter a Copa do Mundo. Eu acho que as brigas políticas, depois que passar o carnaval, a gente já vai começar a brigar um pouquinho, né? Então, vamos ver como é que vai ser. O ano mal começou e a gente já tem inúmeras perguntas, né, de como vai ser esse ano. Estava escutando o que você estava falando, Otávio, e às vezes essa galera, esses coaches da prosperidade, acho que as pessoas começam o ano tanto na dúvida que ele vem e vai falar assim, putz, eu vou falar aqui, que esse ano vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Para dar um pouco de esperança. Eu lembro que em 2020, a gente foi num evento grande, chamava Descend, que era um evento de não sei quantas horas, não sei quantos estádios, um monte de cantor cristão, um monte de pastor pregando, um monte de não sei o quê. E isso foi em fevereiro de 2020. E eu lembro, quase no final, o pastor Tel Hayashi, ele fala assim, esse é o ano 2020, é o ano da perfeição, é o ano não sei o quê, e tinha toda uma tese ali por trás. Aconteceu que um mês depois, virou uma pandemia sem tamanho, não tinha nada de ano da perfeição e todas essas coisas, mas uma coisa ele acertou, era o ano que Deus faria grandes coisas. Mas essa eu acho que é fácil de acertar para todo mundo. Ai. Mas, dentre tantas as perguntas que nós temos, eu quero fazer algumas para vocês. Então, vamos lá. Eu quero que vocês imaginem um cenário em que você pode estar no seu trabalho, e no seu trabalho comece uma pessoa nova amanhã, e você vai ter essa primeira interação com ela. Pode ser que você esteja num passeio na praia ou num parque e porventura você consiga ter uma conversa com uma nova pessoa, ou um vizinho novo que mudou para sua rua ou mudou para o mesmo prédio que você mora, e essa pessoa lhe pergunta assim, quem é você? Ou quem você é? Qual que é a primeira coisa que você pensa? Você é o Theo, eu sei. Cara,
quase 100% das pessoas vão responder algo parecido como: eu sou professor de matemática, eu sou diretor da empresa X, eu sou médico, eu sou dentista, eu sou... Por aí vai. Concorda que a maioria das pessoas vão responder? Todo mundo vai responder isso. Todos nós. Você não? Tá bom. Aí a próxima, imagina que essa pessoa e ela quer saber mais de você, ela está interessada por quem você é. E aí ela pergunta: e se você perder isso? Pô, se você perder o seu emprego, se você perder, sei lá, a sua vocação de médico e tudo mais, a maioria das pessoas ainda vai responder com uma segunda atribuição do que ela já fez ou do que ela tem conhecimento. Talvez eu já fui garçom, né? Se eu não trabalhasse com o sistema hoje, talvez eu ia ser garçom, alguma coisa assim. Já quando era moleque eu carregava caixa bem, era bom de carregar caixa, pode ser que eu faria isso hoje. E a pessoa ainda está interessada em quem você é. E ela fala: se tirar isso, quem é você? E as respostas vão se esgotando, né? Aí a pessoa provavelmente deve perguntar e falar assim: ah, eu sou o marido da Ana e o pai do Theo. Ou eu sou esposa de fulano de tal. E aí aquela pessoa mega interessada fala assim: graças a Deus, eu espero que isso nunca mude, mas e se mudar, quem é você? Aí nesse momento, talvez tenham esgotado todas as suas respostas, e você também está interessado em conhecer mais daquela pessoa, e aí você decide responder e fala: bom, eu sou cristão também. E dependendo da profundidade que a gente tem de conhecimento com Cristo e de intimidade com Deus, pode ser que nossas respostas sejam vagas e rasas a partir daqui. E eu não sei qual que é a reação que vai causar na outra pessoa. Mas a gente pode ter um diálogo perfeitamente assim. Se a pessoa pergunta, se a pessoa não conhece a Cristo, ela fala: e o que significa ser cristão? Qual que é a resposta para isso? Eu acredito que a resposta da maioria esmagadora das pessoas vai responder algo bem raso e falar: significa seguir a Cristo. E a pessoa pergunta: mas o quão importante é seguir a Cristo? Deixa eu pegar aqui, senão o João vai me xingar. E a nossa resposta, mais uma vez, vai ser vaga. É muito importante. Faz sentido? Vocês conseguem imaginar esse tipo de diálogo? Que se for por um lado mais profissional, um lado acadêmico, talvez assim, a gente consegue ser muito mais específico do que se for por um lado cristão, hoje. Eu sei que pode ter gente que não concorda aqui, e ok, eu acho que está certo não concordar. Vai ter gente que, putz, já aconteceu isso comigo e vai lembrar de como eu quis fugir das perguntas quando eu era cristão. Eu sei que vai ter gente que vai falar assim: não, se uma pessoa me perguntasse isso, a primeira resposta que eu daria é que eu sou cristão, ao invés de ser qualquer outra coisa. Existem os mais variados perfis entre a gente. Mas eu quero focar nesses que as respostas eram básicas e que eu já me coloquei nesse momento em diversas vezes. E eu fiquei pensando, na verdade eu lembrei de uma conversa que eu tive com uma pessoa em quem eu estava acabando de conhecer, e eu falei mais ou menos nessa ordem. E aí eu fiquei pensando, além de respostas básicas, Cristo só aparecia no final da minha lista. Eu sempre falei antes sobre trabalho, sobre
o que eu sabia, depois sobre a minha família, e por último, eu falei sobre Cristo. E é engraçado, se você se encaixou nisso também, nesse tipo de respostas que nem a minha, você pode estar pensando agora, mas eu poderia ter falado que eu sou cristão logo na primeira pergunta, se você tivesse induzido essa pergunta para fé ou religião. Claro, né? Porque assim, se minha pergunta fosse direcionada para a fé e você respondesse que você é dentista, tem algum problema de cognição entre nós aqui. Aqui tem um ponto importante que eu tenho levado para toda a minha vida, e eu quero levar isso para o resto da minha vida, e eu queria falar para vocês, e se vocês acharem que é de bom grado, também levarem para o resto da vida de vocês, que é: a sua identidade está ligada diretamente ao que você se dedica. Em alguns momentos desse ano, eu quero pedir que vocês olhem para a vida de vocês, para ver se Deus, se Jesus Cristo realmente está em primeiro lugar. E como eu disse, o ano vai passar rápido demais e a gente vai ter muito, muito, muito barulho em volta de tudo. E pode fazer com que a gente não deixe Deus em primeiro lugar em nenhum momento desse ano. E todos esses barulhos que vão acontecer à nossa volta vão fazer com que Deus fique cada vez mais longe. Eu quero ler um versículo que vai servir como base para o que eu tenho para falar hoje. Está em 2 Coríntios 5,17. Eu não sei se vai passar aqui, mas ele fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai amado, muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado porque a sua palavra é rica e viva. E não importa quantos anos se passem, a sua palavra nos dá conforto e direção para que a gente possa seguir o caminho do seu coração, Senhor. Pai amado, nós queremos te agradecer porque todas as manhãs o Senhor faz novas todas as coisas. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado por todas as suas misericórdias que se renovam a cada manhã. E, Pai, nos guia num caminho para que a gente possa estar cada vez mais junto a Ti. E, Pai, nos ajude a cuidar desse ano. Nos ajude a vigiar, porque serão tantas as distrações, Senhor, que se depender de nós, a gente vai se afastar de Ti, Pai. Então, a gente precisa da Tua força, do Teu poder, Senhor, sobre a nossa vida nesse momento, para que a gente se mantenha no caminho lado a lado a Ti, Pai. Que dia após dia a gente possa ter um novo encontro contigo e ter novas coisas acontecendo na nossa nova vida. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Está vivendo numa geração hoje que ela é obcecada por identidade. As pessoas hoje, elas se definem por profissão, opiniões políticas, sucesso, status, likes, traumas. Isso é engraçado, né? Eu estava pesquisando, é muito engraçado como hoje as pessoas que têm mais traumas, elas tentam fazer disso algo bom. Não, porque eu já tive trauma com um namorado, e aí eu resolvi parar de me relacionar com homem, fui relacionar com mulher, e também eu tive outro tipo de trauma, e aí eu voltei para... É uma loucura isso, as pessoas fazem de traumas algo monetizável, eu acho, né? Acho que é isso. Então, profissão, opiniões políticas, sucesso, status, likes, traumas e relacionamentos. A maior batalha hoje da nossa geração, já foi um tempo que era financeira, mas hoje não é mais, né? A maior batalha hoje é por uma identidade.
A batalha dessa geração de hoje não é financeira, não é política e nem cultural, é por identidade. Para explicar melhor isso, é muito engraçado como a gente tem influencers digitais que querem fazer com que eu seja igual a esses caras. Tipo, eu tenho que usar a mesma roupa, eu tenho que ir nos mesmos lugares, eu tenho que comer a mesma comida, eu tenho que beber a mesma bebida, eu tenho que fazer todas essas coisas. É impressionante o quanto a gente tem um tipo de pessoa que cria uma identidade e quer que todos os outros sigam essa identidade, e como as pessoas que estão abaixo, que não criam nada, querem ser igual às outras pessoas. Assim. É uma loucura, eu sei. Mas a Bíblia diz algo muito radical. Se eu voltar aqui nesse versículo, me perdi, se eu voltar aqui no versículo, ela fala, se alguém está em Cristo. O que significa isso de verdade? Isso significa que a nossa identidade não começa mais em nós mesmos. A nossa identidade começa nele. A nossa identidade não começa mais em quem eu fui, quem eu sou ou quem eu posso ser. Mas essa identidade, ela começa em quem Deus é. Como se fosse uma extensão, né? Todo mundo fala que é muito legal. Eu vi um vídeo uma vez sobre a salvação. E a pessoa está de frente com Deus, e Deus, claro, justo, ele olha e fala, cara, não tem nada de bom em você aqui. E aí o cara fala, não, mas espera aí, eu tenho aqui um contrato aqui. Aí ele pega um espelho, que é Jesus, põe na frente, e aí Deus fala, você se parece tanto com meu filho, pode entrar aqui, você está... É como se a gente já ganhasse tudo aquilo que Cristo fez e conquistou, como se a gente tivesse uma mochila com todas as coisas e começasse a carregar isso, e isso fosse a nossa nova identidade. Como se fosse se tivesse um poupa-tempo no céu. Seria isso, né? Você vai lá tirar a identidade, e Cristo fala, opa, está aqui. Só que, na verdade, a identidade tem a foto dele e não a sua, né? Gálatas 2:20 tem um versículo que eu gosto demais. Assim, eu até fiz uma tatuagem aqui no meu braço, o pastor ficou bravo. Mas Gálatas 2:20 diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E agora aqui eu quero fazer um paralelo entre a identidade mundana e a identidade em Cristo. Vamos tentar. A identidade mundana do mundo, que é o que hoje a gente vive, fala assim, eu sou o que eu faço, eu sou o que eu conquisto, e eu sou, essa é braba, hein? Eu sou o que pensam de mim. As pessoas ficam muito preocupadas, né, com isso, né? O que eles pensam de mim, o que eles vão pensar de mim. E isso aqui é bem complicado. Porque isso gera ansiedade, isso vai gerar comparação. Você já viu as pessoas se comparam muito, né? Principalmente hoje essas influências digitais que passam o dia inteiro na academia, aí a pessoa média, normal, que pega o ônibus, vai trabalhar e tem que voltar para casa e não sei o quê, tem meia hora para ficar na academia, ela fica se comparando com uma pessoa que passa 6, 7 horas dentro da academia. Aí é meio complicado. Isso gera também medo de fracasso. Hoje a gente tem uma geração que arrisca pouco, uma geração que muitos anos não saem da casa dos pais, uma geração que tem medo de ir para a rua. E eu fico pensando nisso, meu pai e minha mãe, quando eu nasci, eu sou o caçula, acho que eles tinham 23, 24 anos. E hoje em dia, eu sei que os tempos mudaram e tudo mais, aí eu fico pensando em mim, eu fui ter filho com 40, bem depois, assim. E eu acho que o medo de fracassar, de talvez não conseguir alimentar uma criança direito, ou talvez não conseguir
sei lá, isso pode ser profissionalmente, pode ser na igreja, o medo de vir aqui na frente e falar sobre a palavra de Deus, e porque eu fico me comparando com, sei lá, com o Hernandes Dias Lopes, que é um pregador há 50 anos, que é um dos maiores pregadores do Brasil, faz com que eu tenha medo de fracassar. E essa geração de hoje, esse mundo de hoje, parece que a gente cobra tanto, a gente dá tantos bons exemplos, né? A gente enaltece tantos bons exemplos que faz com que a galera fique com medo de fracassar e com isso tenha doenças como depressão, crise de ansiedade e tudo mais. Só que hoje a identidade mundana, ela também é muito engraçado, né? Como ela, eu não sei, ela faz, dá com a mão, tira com o pé, né? Mas a identidade mundana faz com que você necessite provar o seu valor. E aí eles colocam um patamar tão alto que a gente tem o medo de fracasso. E aí você fica naquela bola de neve maluca, e aí, de repente, quando você vê, você está largado numa cama em depressão, porque eu não consigo, eu fico me comparando com as pessoas têm outras condições, e eu não consigo fazer aquilo que as minhas condições comportam, e aí faz com que a gente entre nesse espiral, e eu acho que isso é tudo programado até, porque aí eu vendo mais remédio, eu tenho mais gente dependendo de médico, de remédio, de terapia, de todas essas coisas, e quanto mais gente doente, eu acho que menos gente pensa em Cristo. Todas as pessoas sei lá, para mim é um grande plano de Satanás isso, assim, com essas coisas ficam... Mas a identidade em Cristo diz, você que é quem Deus diz que você é. Vamos ler aqui, Efésios 1, de 4 a 5. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E Romanos 8,15 fala: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Todo mundo sabe o que é Abba, Pai? Abba, Pai Abba, Pai é algo de muita intimidade com Deus. É você chamando Deus de papai, paizinho. É algo que, quando você tem muita intimidade com Deus, você fala Abba, Pai. Então, você não é o seu salário, o seu erro, e aí aqui a gente tem que... são 3 coisas interessantes: erro, passado e reputação. Isso faz com que todas as pessoas do mundo também qualifiquem você a isso. Você é filho justificado, reconciliado, amado e principalmente chamado por Deus. Eu vou dar um exemplo de erro, passado e reputação que tem na Bíblia, que definiram uma pessoa e colocou à prova até o coração dessa pessoa. Em Êxodo 3,11 diz: quem sou eu para ir até o faraó? Isso é Moisés falando com a sarça, falando com Deus, e Deus falando assim: Moisés, eu quero que você vá até o Egito para livrar o meu povo, para livrar o povo hebreu da mão dos egípcios. E aí Moisés fala: quem sou eu para ir até o faraó? Por que ele fala isso? Vamos tentar analisar um pouco aqui. O que o mundo dizia sobre Moisés? A primeira coisa que ele dizia é que Moisés foi criado no palácio, então ele era um príncipe, ele foi bem educado, ele era poderoso, mas ele perdeu tudo isso. Por que ele perdeu tudo isso? Porque o passado dele, ele tinha cometido um erro. Ele matou um egípcio, ele fugiu, e aí ele virou um pastor no meio do nada. E Moisés poderia pensar, ou até acredito que ele pensava: eu sou um fracassado que desperdiçou todo o seu potencial. Engraçado que Deus a todo momento estava dizendo para ele: eu estarei contigo. Porque no final do dia, o chamado de Deus não depende de quem você é ou quem você foi,
mas de quem, de verdade, novamente, Deus é. Faz sentido? Que a gente... Um ponto que eu queria colocar aqui, trabalho. Vocês acham que trabalho ele é um meio ou ele é uma identidade? Trabalho, o mundo hoje, e aqui eu me coloco muito nisso, o mundo diz, você é o seu trabalho. Por isso, se seu trabalho vai bem, você está bem. Se seu trabalho vai mal, você se sente um inútil. Porque talvez você não esteja conseguindo vencer os desafios que tem no seu trabalho e você pensa, eu sou capacitado para isso, eu me capacitei para isso, mas eu não estou conseguindo vencer essa quantidade de problemas, ou seja, logo eu não sou a pessoa certa para estar aqui. E aí você vai falar assim, não, eu sou a pessoa certa e eu vou me dedicar mais, e aí quando você vê, você está trabalhando até às 11 da noite, porque você está se dedicando mais por uma quantidade de problemas que você não consegue mais controlar e que talvez você deveria abrir um pouco a mão para que as coisas se resolvessem de uma melhor maneira. Mas em Cristo, você trabalha a partir da sua identidade, não para construir a sua identidade. Ficou claro? Um exemplo bíblico para isso Adão, ele herdou o jardim no Éden para cuidar, certo? Só que Adão, ele já era filho de Deus antes de receber o jardim. Adão, ele já era abençoado por Deus antes de receber o jardim. O seu valor não é daquilo que você produz, mas do fato de que você pertence a Deus. Então, para mim, o trabalho, ele não é uma identidade, ele é um meio. Ele é um campo de missão, que é para onde a gente tem que declarar as verdades do Evangelho. Ele é uma ferramenta de impacto, sim. Eu fico pensando se os grandes líderes desse país, né, fossem cristãos, temente a Cristo, e toda vez que eles fossem assinar um decreto, assinar alguma lei, assinar alguma coisa, aprovar algum projeto que vá levar dinheiro e tudo mais, eles pensassem, o que faria Cristo aqui no meu lugar? Eles não precisam tomar decisões baseadas nos ensinamentos cristãos. Eles precisavam só falar assim, pô, eu vou assinar esse papel aqui, o que Deus faria? O que Cristo faria no meu lugar? O trabalho, ele não deve ser fonte de identidade. O exemplo mais fácil que a gente consegue dar é, tipo, putz, a pessoa é médica, não é que ela é médica, ela está médica naquele momento. E ela tem que usar a medicina para propagar o Evangelho e mostrar que ela é uma nova criatura. Se você pensar, e toda vez que eu falo você, eu fiz esse exercício na minha casa e eu sempre fico abismado com as minhas próprias respostas. Mas se você parar para pensar exatamente agora, a influência externa está moldando quem você é? Tem um versículo claro, né, que Romanos 12:2 fala, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então eu consigo entender aqui, se eu me amoldar ao padrão desse mundo, eu não consigo experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E talvez eu não esteja experimentando disso mesmo. Pode ser que em alguns momentos da minha vida eu tenha experimentado. Mas o mundo está constantemente dizendo para a gente, você precisa ser mais rico, você precisa ser mais bonito, você precisa ser famoso, e o mais perigoso de todos, você precisa ser poderoso. E é engraçado. Eu acho que o Espírito Santo é capaz de nos nutrir com um poder inimaginável. Mas se a gente abre as portas para um poder diferente, que não é o poder do Espírito Santo, se é um poder de influência externa, a gente pode estar amaldiçoando muita coisa, não só da nossa vida, mas de todas as pessoas que nos cercam. Mídia, rede social, cultura, política, até os nossos amigos hoje tentam nos moldar quem nós somos.
todas as pessoas à nossa volta tentam não mudar que nós somos. Então, por isso que quanto mais perto dos crentes a gente ficar, e dos crentes que aqueles que falam sobre Cristo, que te exortam na palavra, isso é ótimo, né? E voltando para o nosso versículo de 2 Coríntios 5:17, a Bíblia diz: as coisas antigas já passaram. Ou seja, eu me tornei cristão, eu não posso viver com uma mentalidade velha, tendo uma natureza nova. Eu não posso mais, depois de ser crente, ficar dando ouvidos para que eu tenho que ser mais rico, para que eu tenho que ser mais bonito, para que eu tenho que ser mais famoso, para que eu tenho que ser mais poderoso, para que eu tenho que, não sei, para que eu tenho que me dedicar mais ao meu trabalho, para que eu tenho que ter a minha reputação, todas essas coisas. A nossa nova identidade deveria gerar em nossa vida novos valores, novas prioridades, novas reações. Esse aqui me pega bastante, né? Quando eu fiquei pensando, acho que foi, eu não sei, foi anteontem, eu estava dirigindo e para mim é direção. Toda vez que eu estou dirigindo, eu fico maluco se uma pessoa me fecha, se eu estou parado aqui na fila, o cara vem lá por trás e dá um jeitinho de entrar na minha frente. Eu fico tão bravo. Falo, não, mas por que ele tem o direito de fazer isso? Eu também tenho, e aí eu quero revidar. E às vezes eu já comecei quase que brigas gigantescas por causa disso. E eu fico pedindo perdão para Deus. Falo, Deus, a minha vida parece que o Senhor não entrou, parece que eu não deixo o Senhor tomar conta da minha vida, principalmente por causa dessas reações malucas que eu tenho quando eu estou dirigindo e eu acho que eu tenho mais direito do que as pessoas, ou se as pessoas fazem alguma coisa contra mim, eu acho que eu tenho o direito de devolver. E, por último, uma nova identidade em Cristo, ela deve gerar uma nova forma da gente decidir. E essa nova forma de decidir engloba tudo. Decidir se a gente vai fazer coisa errada, se a gente vai fazer a coisa certa, se a gente vai... acho que é o que eu falei um pouco atrás. Acho que toda vez que a gente for decidir algo o que Cristo faria no meu lugar. Essa pergunta essa pergunta ela me deixa com medo. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas se eu for colocar essa pergunta em todas as decisões que eu tenho que tomar, ou todas as decisões que eu tomei, por exemplo, no dia de ontem, eu ouso a pensar que talvez eu tenha errado em todas. Eu quero colocar 5 pontos para definir a nossa identidade cristã. Aqui. O primeiro, ele é a origem. Engraçado que isso hoje, o mundo está querendo acabar com isso, né? O mundo, ele diz que a gente veio, talvez, do acaso, talvez da biologia, talvez da família ou talvez da história. E é muito contraditório, porque você é da sua família e tudo mais, mas o mundo hoje ele está tentando meio que acabar com a família tradicional e talvez acabar com pessoas que nem a gente. Assim. Mas Deus, ele que dá a nossa origem. Não deixe se enganar, não deixe que as pessoas falem que é o acaso, que é todas essas coisas. Não. Em Efésios 1:4, fala assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em João 1, de 12 a 13, ele fala: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Para a nossa nova identidade, a gente não pode deixar que o mundo molde qual é a nossa origem. Porque Moisés, ele pensava, eu sou um fugitivo do Egito. Ele ficou lá perdido no meio do deserto durante anos, mas Deus diz: você é chamado por mim. Então, o que a gente pode pensar? Quando você está em Cristo, sua origem não importa.
ela é passado. Características. Quem eu sou agora? Nova criatura e nova criação. O que significa isso? Significa uma nova natureza. Eu confesso que eu fiquei bastante tempo pensando sobre isso. O que é uma nova natureza? E aí eu pensei, tudo que é natural para mim hoje, talvez não seja mais tão natural. Vou dar um exemplo claro e fato aqui. Eu cresci numa família que não era uma família cristã, uma família de gente, um monte de italiano que fala alto, que grita e que fala muito palavrão. Isso é natural para mim. Sempre foi. Quando eu conheci o Otávio, aí os caras nem gostavam muito de mim, porque eu falava muito palavrão. E ele está dando risada porque é verdade isso. E que eu era diferente. Mas eu vinha de uma, talvez, cultura diferente, uma família diferente, sei lá. Então, todo mundo falava palavrão. Todos. Meus avós, pai, mãe, tio, não sei o quê. Todo mundo, um pouco menos do que eu, né? Intensidade bem menor, mas falava. Mas era natural, porque no churrasco de família a gente escutava isso o tempo todo. Então, é natural. E eu tô tendo que me policiar aqui, porque o Theo, cara, eu falo alguns ainda, e o Theo é engraçado como ele repete só isso que eu falo. É impressionante, assim. Então, uma nova natureza é isso, é eu olhar para... Putz, cara, falar palavrão não é tão natural assim. Usar esse tipo de palavra não é. Eu acho que eu consigo me comunicar de uma maneira melhor e passar quem verdadeiramente eu sou. Ezequiel 36, 26 diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. De novo, vou voltar aqui em Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E eu confesso que há muito tempo atrás, esse versículo fez muito sentido para mim, tanto é que eu fiz até uma tatuagem nele, porque ele fazia muito sentido para mim. E quando eu estava escrevendo essa pregação, eu me envergonhei, porque tem muitas coisas que eu faço, que era da minha antiga natureza, e se eu falo que Cristo vive em mim, quer dizer que ou eu não estou deixando Cristo viver em mim de verdade, ou para mim não faz a menor diferença se Cristo está em mim ou não. E eu vivo assim, da maneira que eu quero. Isso me deixou muito envergonhado. João, o apóstolo João, ele escolheu se definir como o discípulo a quem Jesus amava. E aqui a gente pode achar que ele era, que era orgulho isso, né? Mas não era orgulho, era identidade. Porque Jesus o amava de verdade, e ele sabia, ele era identificado com Jesus. Ele era a pessoa que andava do lado de Jesus. E uma coisa que quem é amado sabe, quem sabe que é amado, porque João sabia que ele era amado por Jesus. Jesus, ele não precisava ficar falando o tempo todo, porque eu te amo, que eu te amo, que eu te amo. Não, tipo, eu acho que Jesus, inclusive Jesus era muito duro com esses 12, né? Acho que esses caras apanharam muito, que era para a gente não apanhar aqui hoje, mas a gente não aprendeu com o erro dos caras. Mas quem sabe que é amado, ele não vive carente, não vive se comparando, e ele também não vive tentando provar valor. Já viu aquelas pessoas que, putz, ela corre atrás de outra como se fosse, sei lá, um carrapato, e aí a pessoa precisa ficar provando quem ela é para que a outra enxergue? Pô, quem está em Cristo, gente feliz em Cristo não enche o saco de ninguém. Essa é a real. Propósito. Por que eu existo? O mundo diz hoje que a gente precisa existir para vencer, acumular e se destacar. 2 Coríntios 5:20 fala: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Cara, isso eu não sei, guardem esse versículo, 2 Coríntios 5:20, e fala: portanto, somos embaixadores de Cristo, ótimo,
Mas ele fala como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Essa é uma das frases mais fortes que eu já li na minha vida, talvez, porque assim, como assim Deus quer fazer o seu apelo no mundo me usando como intermediário? Isso é uma responsabilidade muito grande. Isso aqui é deixar, se eu não deixo isso acontecer, Deus ele precisa fazer o apelo dele, eu sei que ele vai fazer o apelo dele ao mundo, apesar de mim, se eu não aceitar, mas quando eu olho e falo assim, cara, eu já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, eu tenho a obrigação de deixar Deus fazer esse apelo através de mim. E o versículo continua, por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Mateus 5,16, assim brilha a luz dos... Eita, peraí que eu me perdi aqui. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A gente não existe para ganhar dinheiro, ser reconhecido, ser conhecido ou reconhecido. A gente existe, o nosso propósito é revelar a Cristo no nosso ambiente. Seja em casa, seja no nosso trabalho, seja no nosso condomínio, seja aonde quer que estejamos. E no que é a nossa base? Qual é a nossa base? No que ela está firmada? 1 Coríntios 3,11 diz, ninguém pode lançar outro fundamento além de Cristo. Então, toda a nossa base está firmada em Cristo, nos ensinamentos de Cristo. Nossa identidade não está firmada em emoção, performance ou opinião, mas em quem Deus é e no que Ele diz sobre nós. Por último, a quem eu pertenço, isso é comunidade. Vamos lembrar aqui um pouco que salvação, ela é individual. Eu preciso escolher seguir Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu posso orar por toda a minha família, eu tenho uma família grande do interior, posso orar por todos eles, mas eles não serão salvos por minha oração. Eles serão salvos por uma decisão deles. Então a salvação ela é individual. Mas ser nova criatura, ser nova criação, não é algo individual. Ele é familiar. Em Efésios 2,19 diz, portanto, já não são estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, todos nós somos membros da família de Deus. Em 1 Coríntios 12:27 diz, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Se a gente for lembrar lá de João, que era o discípulo amado, ele não era só um discípulo, ele era parte do corpo. Cristianismo sem comunhão, sem isso aqui, sem a gente viver em comunidade, ele vai gerar uma identidade frágil. Moisés ele nos ensinou que Deus redefiniu a nossa origem. Pouco importa qual foi o passado de Moisés. João ele nos ensinou que o amor de Cristo define as nossas características. O quanto Cristo está dentro de nós e a gente deixa isso invadir a vida de outra pessoa é o que define as nossas características e o nosso caráter. E Paulo declara que somos nova criatura. Se a gente entende qual que é a nossa origem, quais são as nossas características em Cristo, o nosso propósito e a comunidade e aonde a gente pertence, a gente não vive mais tentando descobrir quem é. A gente vive expressando quem Deus já disse que nós somos. E uma coisa que é libertadora, em Cristo, identidade ela não é descoberta.
Em Cristo, identidade ela é recebida. Amém? Baixe suas cabeças, quero orar. Pai amado, muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor redefiniu o significado da nossa vida. O Senhor redefiniu toda a nossa vida. Hoje a gente olha para trás e entende o quanto de tempo a gente pode ter perdido por tentando agradar ao mundo e não agradar a Ti, Senhor. E, Pai, eu quero Te pedir perdão por isso. Quanto tempo nós estivemos longe de Ti, Senhor. Quanto tempo nós perdemos com isso. Pai amado, eu quero pedir a Sua bênção para que a nossa vida seja redefinida. Para que a nossa vida tenha um novo propósito, para que a nossa vida tenha um novo significado. Pai, não importa de onde viemos, o que importa é se daqui para frente a gente vai caminhar contigo, Senhor. Pai, eu quero Te pedir, junto aos meus irmãos, que nos fortaleça em comunidade, nos fortaleça em características que revelem o Senhor através de nós, Pai. E que a gente possa deixar essas características e esse amor de Ti fluir para todas as pessoas à nossa volta, Pai. Que a gente seja para que nós sejamos pessoas que não vamos ter vergonha, não vamos ter medo, não vamos ligar para os julgamentos, se a nossa primeira resposta ao perguntarem para a gente for, quando perguntarem quem você é, a nossa primeira resposta seja: eu sou Vinícius, filho de Deus, ungido e remido pelo sangue do Cordeiro. Uma pessoa que está aqui nesse mundo de passagem, mas com o propósito de espalhar o amor de Deus, com o propósito de contar do quão bom é seguir Cristo e do quão bom é ser salvo por Cristo. Pai, que a gente não tenha mais nenhum tipo de vergonha, nenhum tipo de amargura, talvez. Que a gente tenha orgulho de ser cristão, orgulho de seguir a Cristo, e possa falar que isso é a coisa mais importante que a gente fez, porque a gente estava condenado ao inferno, condenado a ter uma vida afastada de Ti. Obrigado por tudo, Senhor. Eu peço uma bênção para que o ano dos meus irmãos aqui não seja um ano lotado de barulho, que o Senhor possa filtrar tudo isso que acontece lá fora, para que a gente possa junto caminhar e ver o Seu nome ser glorificado, independente de qualquer acontecimento que tenha no mundo e que queira tomar o nosso tempo. Que a gente possa ver o nome de Jesus aqui nesse bairro, nessa cidade e nesse país, sendo o nome mais falado e mais conhecido desse país. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.